Fala pessoal, tudo bom? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto do fone de ouvido. Eu tenho já aqui o fone pronto em um outro arquivo para a gente dar uma olhada como que vai ficar o resultado final, no final da modelagem. Agora nós vamos fazer a próxima parte, que é modelar a concha aqui do nosso fone, do nosso headset. Bom, voltando lá para o nosso arquivo, nosso projeto, eu vou criar, deixa eu renomear isso aqui. Primeiro, arco. Lembrando que o Modo você consegue abrir dois arquivos, dois projetos simultaneamente, sem problema nenhum, alternando entre um projeto e outro, aqui pela item list. Eu tenho, no caso, o projeto fone de ouvido e o projeto aula fone aqui. Eu consigo alternar entre um e outro sem problema nenhum. Eu vou criar um novo, aqui no meu projeto aula fone, eu vou criar um novo mesh. Vou colocar um nome como concha mesmo. Não sei se tem um nome mais técnico para isso, mas eu vou deixar como concha, para a gente começar a modelar essa parte aqui, né? Bom, aqui com minha nova mesh criada, por que criar outra mesh? Que é para manter organizado um pouco. Depois, no final da modelagem, a gente pode até condensar isso tudo numa única mesh, para o fone inteiro ser um único objeto. Mas por enquanto vamos modelando separadamente, para a gente ter um controle maior. Para fazer a concha, eu vou partir de uma esfera, mas eu vou colocar aqui na minha vista lateral. E com o Ctrl selecionado eu vou fazer a esfera. Eu consigo criar a esfera uniformemente. Se a gente não segurar o Ctrl, ele primeiro cria esse círculo e depois você precisa criar a esfera. Segurando o Ctrl ele já cria a esfera uniformemente. Eu vou pôr aqui na minha visão left, ou pode ser na right também, tanto faz, só para a gente ter uma ideia do tamanho que eu preciso fazer essa esfera, também que fique legal com o fone de ouvido. Bom, acredito que assim, um pouco maior. Que assim está bom. A esfera criada, agora eu vou girar. Vamos girar essa esfera 90 graus para que o polo dela fique na horizontal e não na vertical como está aqui. Pode encurtar diretamente 90 graus aqui para ela já ficar na posição certa. E agora eu vou deletar metade dessa esfera, fazendo a seleção em laço com o botão do meio pressionado, para ele poder selecionar todos os polígonos em volta da esfera. Se eu fizer a seleção com o botão esquerdo, ele não vai selecionar os polígonos lá de trás, como a gente já viu isso antes. E agora eu posso deletar esse lado da esfera. Bom, o que nós vamos fazer agora é escalonar aqui no X esse hemisfério para ele ficar com uma forma mais parecida com a concha do nosso fone. Ok? Eu vou esconder um pouco o arco para a gente conseguir visualizar melhor aqui. Eu vou esconder também o meu grid, só para a gente não atrapalhar a nossa visão. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro. Eu vou selecionar todas as edges aqui em volta, dando um duplo clique e teclando a letra P para ele criar um polígono, só para a gente
ter um polígono para a gente dar um bevel aqui ou extrudar para ele dar essa pequena profundidade aqui. Então, com esse polígono criado, eu vou dar um bevel nele com um inset, dá um pequeno inset, e pronto, ele pode ser deletado. Eu consigo dar aquela profundidade agora com esses polígonos aqui ao redor. Bom, deixa eu só escalonar mais um pouquinho aqui. Bom, e agora vamos fazer uma seleção aqui. L para ele dar o looping, B, Shift click para ele ativar de novo a seleção. Agora, comparando com o outro aqui, a gente consegue ver que ele tem um pequeno degrau, né? Ele vem e faz esse degrau antes de chegar na espuma. Então a gente vai fazer isso aqui também. Selecionar de novo, ou se já tiver, eu poderia continuar sem perder a seleção. Bevel. E agora eu vou usar um inset para subir um pouco a seleção, não precisa ser muito. E o bevel novamente. Traz bevel e bevel novamente. Acho que foi muito o primeiro bevel ali. Vamos. O inset aqui não precisa ser muito. Só um pouquinho aqui, porque depois na hora que ele vai dar outro bevel, ele já cresce bastante. E tá ficando muito grande. Pronto. Assim tá legal. Voltar um pouco aqui, não ficar tão grosso essa parte, e pronto. Por enquanto aqui está indo bem. Agora a gente precisa mudar a topologia desse lado da concha, né? Mudar a topologia desse lado da concha para que a gente consiga fazer esse detalhe aqui. Conseguir fazer esse detalhe afundado na concha do fone e essa outra concha por fora aqui. Bom, vamos começar fazendo uma seleção aqui no meio da nossa esfera e com Shift, tecla para cima, a gente vai subindo a seleção até aqui mais ou menos está bom. Agora nós deletamos. Agora com a seleção de Edge eu vou dando 2 cliques, selecionar toda essa borda. E o que nós vamos fazer é uma ponte. Em vez de pressionar a letra P para ele criar um polígono aqui, assim, nós vamos fazer uma ponte aqui. Mas para isso eu vou colocar aqui na minha lista Left e excluir da seleção alguma dessas edges. Eu vou escolher 4 edges desse lado e 4 edges desse outro lado.
Agora com a ferramenta Bridge, a gente vai fazer uma ponte entre esse conjunto de edge de cima e o conjunto de edge de baixo. Basta ativar a ferramenta e dar um clique na Viewport. Deixa eu esconder o vídeo aqui novamente. Bom, a gente pode controlar aqui o número de segmentos que a gente vai ter nessa ponte. Ele vai deixar esse vão aqui que a gente vai ter que tampar isso aqui manualmente. Primeiro vamos visualizar aqui. Para que a gente consiga tampar isso aqui, o número de edges desse lado tem que ser o mesmo de edges desse lado. Os dois lados desse vão tem que ter o mesmo número de edges. Então nós temos 4 edges que sobraram aqui. Foram as 4 edges que a gente deixou para fora, para trás. Então aqui a ponte tem que ter 4 edges. Ele está atualmente com 1, 2, 3, 4, 5, 6 edges. É o número de segmentos que nós temos aqui. Eu vou diminuir esse segmento para 4. Então agora aqui a gente já consegue ter 1, 2, 3, 4. Da mesma forma aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4. Para a gente conseguir fazer essa ponte aqui. Agora a gente vai mudar o modo para Smooth para ele poder fazer essa curvinha característica da concha. E a gente vai controlar isso aqui pelo Tension. A gente pode aumentar ou diminuir. Eu vou deixar aqui em 75, deixa eu ver, 80%. Aí fazer essa curvinha aqui da nossa concha. Agora eu posso desselecionar e vamos fazer as pontes aqui. Seleciona esse grid. Mas agora eu vou tirar aqui esse grid. Agora esse aqui a gente consegue dar um P e ele criar ali. Agora desse lado também eu vou selecionar as 2 do centro aqui, aliás as 4 do centro, e dar um bridge. E aqui a gente preenche com a letra P, que é o Create Polygon. Então a gente já alterou ali a topologia da nossa concha, para facilitar a criação daquele detalhe. Bom, vamos começar agora a criar esse detalhe aqui. Aqui a malha está um pouco mais densa do que o nosso modelo que nós estamos construindo no momento, mas a gente ainda vai aumentar a densidade da malha quando em um passo mais para frente a gente vai precisar de uma malha um pouco mais densa para detalhes menores. Por enquanto, a gente vai selecionar esses 6 polígonos aqui da parte central e inferior aqui da nossa concha. Com a ferramenta Bevel vamos afundar um pouco isso aqui. Não precisa ir muito, senão começa a dar defeito aqui, começa a passar ele passa dos detalhes que tem ali atrás da concha. Vamos só até aqui, tá bom. E vamos agora dar forma nesse depressão, que é uma forma de uma gota, né? Na verdade a gente está fazendo primeiro a depressão aqui para depois inserir essa gota, mas a mesma depressão ela tem uma forma mais arredondada em cima e vai afunilando aqui embaixo, fazendo uma pontinha aqui embaixo. Então para fazer isso a gente vai selecionar os 4 polígonos que a gente, os 6 polígonos que a gente afundou aqui com o Bevel, subir a seleção para selecionar os polígonos à sua volta, né? Lembrando que para subir a seleção ou dar um grow na seleção é o Shift mais seta para cima, e o Shift seta para baixo ele dá o que a gente chama de shrink, que é descer um nível na seleção. Com esses polígonos selecionados a gente vai escalonar isso aqui com o fall off linear ativado.
Então, ativando o Linear Falloff, R para Scale. O Linear Falloff, como a gente já viu numa aula anterior, ele vai aplicar a transformação que a gente selecionou, no caso o Scale, com 100% de intensidade em uma ponta e 0% de intensidade na outra. No caso, a ponta com 100% de intensidade está aqui embaixo. Então, eu vou afunilar essa parte de baixo e ele não vai aplicar nada ali, nenhum escalonamento na parte de cima. Agora eu vou soltar a ferramenta e vou ligar ela novamente, só certificando se o linear está ativado. Só que agora eu vou inverter aqui em reverse para que o lado que aplique 100% da força fique em cima dessa vez, porque agora eu vou aumentar a parte de cima para ele ficar mais arredondado. Ainda não está arredondado, mas para ele ficar maior aqui em cima. Agora, para intensificar um pouco o arredondamento aqui, a gente vai com a Edge apenas com a ferramenta mover, nem precisa estar com um linear, com um falloff nenhum ativado, só subir ele um pouco aqui para ele começar a ficar redondo aqui. Ok? Bom, nós já temos uma forma de uma gota agora aqui. E com todos os polígonos selecionados, vou apertar a letra D no teclado para ele subdividir a malha, para a gente ter uma quantidade melhor de detalhes. Selecionar esses polígonos aqui em cima. O corredor também. Edge Scale. Vou dar aqui o Option Center para Selection. E dar uma pequena suavizada aqui. Na parte de cima. Vou selecionar esses aqui agora. Esses 8 polígonos agora. Subir com a ferramenta Move um pouco. Selecionar mais esses outros aqui. Ferramenta Scale. Em Selection também. E escalonar mais um pouquinho aqui. Visualizar um pouco mais. Pronto. A gente já tem mais ou menos a forma que a gente quer.